Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui essa noite. E bom, pessoal, antes de começar, eu gostaria de agradecer todo mundo, tá? Que tem interagido, que tem se inscrevendo aí no canal. Eu tô vendo os números subir bastante, então muito obrigado mesmo de coração, tá? É muito importante pra mim isso aqui. Se você quiser apoiar o podcast, tá? A gente tem um Apoia-se. Caso você não possa, não queira, não tem problema nenhum, tá? É só continuar ouvindo a gente, compartilhando, né? Curtindo aí o conteúdo, repostando e caminhando pra galera. Quem não tá inscrito ainda, por favor, se inscreve aí no podcast, no Spotify, ajuda bastante, tá? Ainda tem uma galera que escuta que não tá inscrito, então só se inscreve e tal, só pra não custa nada. Bom, hoje vão ser 2 episódios, aliás, 2 histórias no mesmo episódio, tá? Porque eu acabei postando um pouco tarde, geralmente eu posto de sexta-feira, de quinta, né? Então, mas como eu tive bastante coisa nessa semana, eu tô postando hoje, domingo, tá? Agora são exatamente 10 horas da noite e eu tô terminando de gravar e de editar pra soltar ainda hoje esse episódio pra vocês. E, bom, deixa ali a interação na enquetezinha que eu vou abrindo e tudo mais. Pode comentar. Eu vi que tem uma galera comentando aí nos episódios. Muito obrigado aí pro pessoal que tá interagindo com a gente. Eu vou até falar os nomes das pessoas aqui que interagiram no último episódio. Nós temos aqui o Iane.qk, né? Pô, Iane, muito obrigado pelo seu comentário aí. E essa história que você falou aí de um lobo e tal, pô, manda pra gente aí, lá no nãodurmanu@gmail.com. Quem sabe a gente conta essa história aqui. O Davi Brito também, né? Muito obrigado, Davi. E o T. Maori também, muito obrigado, caras. Muito obrigado de coração mesmo. É muito importante pra mim saber que, pô, tem pessoas aí do outro lado ouvindo o nosso trabalho. Bom, sem mais enrolação então, pessoal, para que vocês não fiquem entediados com a minha voz aqui normal, vamos para as histórias, para as 2 histórias de hoje. Um mágico veio à nossa cidade, um dia sombrio depois de uma grande tempestade. Ele carregava uma maleta que, segundo ele, estava cheia de esperanças e sonhos das pessoas. A pasta era grande e envolta em um revestimento um tanto exótico. Muitas testemunhas descreveram vê-lo se mover sob as garras do mágico. O mágico era um homem alto, vestindo roupas bizarras, mas requintadas. As pessoas se viram hipnotizadas pelo estranho por razões que não entendiam naquela época. Ele encantou as multidões com seus muitos truques sobrenaturais, como conjurar margaridas do nada. Ele montou uma loja na cidade logo depois. Alegou que havia entretido antigos reis e rainhas em suas cortes. Venham todos para uma oportunidade especial de uma oportunidade. Por uma determinada taxa, você vai conseguir o que quer. Sua primeira cliente foi uma mulher solteira que era cega de nascença. Ela sempre passou a vida imaginando pontos turísticos em sua mente. Ela recebeu sua visão alguns dias depois e ficou encantada por um bom tempo. Mas aí veio a verdade feia. Furúnculos cheios de pus estavam por todo o seu corpo, de alguma forma se manifestando na noite. A pele ao redor de seu rosto, flacidez, dando-lhe uma testa permanente e franzida. Uma corcunda se formou em suas costas, suas unhas cresceram longas e retorcidas. Ela se escondeu em sua casa para esconder a sua vergonha. Outro era um homem que tinha um filho falante que trazia a atenção indesejada para si mesmo. O mágico trabalhou sua magia e foi um sucesso estrondoso. Sem língua, o garoto se manteve permanentemente e nunca mais se incomodou. O pai ficaria para sempre atormentado pela sua decisão. Uma mãe trabalhadora pediu ao mágico férias para um lugar distante. Ela desapareceu sem deixar vestígios. Logo depois, o povo da cidade ficou enredado pelas promessas do mágico. A cidade foi lavada no caos, com os desejos dos moradores sendo realizados a custos drásticos.
As pessoas cobiçavam os bens do vizinho. Alguns se viram olhando ainda mais para o mágico com novas adições às suas demandas. Eles se tornaram como animais raivosos, mordendo e agredindo uns aos outros para chamar a atenção do mágico. Ele lhes deu marcações de seu símbolo para atuar como pagamentos por seus serviços. Era de seu nome, sendo as duas primeiras iniciais conjugadas e indescritíveis. Como um pastor que caminhava com seu rebanho, convenceu-os a segui-lo até as montanhas, prometendo-lhes vidas melhores do que as que eles já levavam. A caminhada pelas montanhas foi traiçoeira. Vários moradores da cidade pisaram em lençóis desgrenhados de rocha plana e caíram para a morte. Corpos foram dilacerados pelas rochas afiadas e, no entanto, seus momentos finais foram passados pensando no mágico. Os que sobreviveram diminuíram em número, alguns sucumbindo à pneumonia e outras doenças. Eram 3/4 da população. Eles se aproximaram de uma caverna inscrita com os mesmos símbolos alienígenas que tinham em seus corpos. Um grande pânico encheu o coração dos demais cidadãos e os dias foram repletos de gritos intermináveis. Os alertas surgiram pela primeira vez nas redes sociais. Era uma manhã de domingo bastante comum, enquanto eu me sentava atrás da tela intrigante do meu computador. Por algumas horas eu estava verificando o meu feed no Facebook, quando um artigo me chamou a atenção. Agora, eu não sou um que se sente atraído por mensagens obviamente falsas geradas por trolls online, mas ei, era domingo e eu estava entediado. Um dos meus amigos tinha partilhado um artigo intitulado O Fim, e se eu tivesse metade da minha inteligência sobre mim, então eu nem teria pensado em lê-lo. Mas eu cometi o erro, e isso logo se tornaria o erro mais assustador da minha vida. O artigo continuava explicando como o nosso mundo estava chegando ao fim e que o Sol iria devastar o nosso planeta. Exortou todos a procurarem abrigo, embora nada adiantasse. Claro, os comentários foram uma confusão de argumentos e o desabafo ocasional de alguém que levou a mensagem a sério. Naquela época eu não me importava com um artigo inútil e tinha fechado a aba quase assim que a abri. Eu não me lembro do resto daquele dia, mas presumo que continuou normalmente. No dia seguinte, no entanto, foi quando as coisas ficaram um pouco preocupantes. Eu não tenho certeza se foi toda a conversa sobre essa mensagem na escola, mas assim que eu cheguei em casa, decidi examinar o site novamente. Eu tinha chegado ao final da página quando o número de espectadores chamou minha atenção. Mais de 1 bilhão de pessoas visualizaram o artigo. Admito que isso me assustou um pouco. Quer dizer, 1 bilhão de visualizações? Isso era mesmo possível? E a pergunta mais proeminente, por que todos estavam tão interessados nisso? Foi quando eu notei que a TV estava emitindo uma mensagem de emergência. Na tela havia um vídeo de um homem atrás de um pedestal, vestido com um terno um tanto inteligente. Eu tinha perdido a maior parte da transmissão, mas me lembro da última parte. Ele disse: "Supernova em nossa galáxia, a poucos dias de distância. Não há força na Terra para impedir a natureza de seguir com o seu curso. O fim está próximo. Deus nos ajude a todos." Lembro-me de estar ali, com a voz presa na garganta, e não conseguir compreender com a notícia. Do que eles estavam falando? Foi só depois de eu ter pesquisado incessantemente online que os fatos ficaram claros para mim. O Sol estava prestes a explodir, e iria derrubar a Terra com ele. Todo mundo falava sobre isso. E eu não estou falando de alguns milhões, eu estou falando de bilhões. Todo mundo só falava disso. Lembrei-me do artigo linkado do Facebook com seus bilhões de visualizações. E aí eu consegui entender. E rapaz, eu não levei bem. Não tive muito tempo para me desesperar, pois meu pai tinha entrado correndo. Imagine a conversa que tivemos. No final, achamos melhor reunir suprimentos e buscar refúgio em nosso abrigo que papai havia conseguido há alguns meses. Ofereci-me para correr até a loja e recolher alimentos, embora todos soubéssemos que esse plano era inútil. Mas estávamos desesperados e qualquer coisa batia do lado de fora esperando para morrer.
Corri para o supermercado, com os olhos cheios de lágrimas e o rosto esgarçado numa expressão de desespero total. Quando cheguei ao supermercado, fui invadido por quase todo o subúrbio, que também teve a mesma ideia. Foi só quando cheguei no meio da multidão que a briga começou. A funcionária da loja havia fechado as portas, apesar da quantidade de comida deixada lá dentro. As pessoas estavam se revoltando, dando socos e praticamente se matando. Eu tinha chegado vários metros à frente quando um cara se virou para mim e brandiu uma faca do seu bolso. Eu não conseguia entender o que ele dizia, mas sabia que ele estava exigindo que eu lhe desse algo. Dinheiro, talvez, ou até comida. Eu não podia ter certeza, mas a faca era definitivamente muito intimidante. Um forte estrondo veio de trás de mim, e foi naquele breve momento, quando seu olhar foi desviado para outro lugar, que aproveitei a minha chance. Consegui enfiar a faca nas minhas mãos, e quando ele veio correndo em minha direção, eu simplesmente a segurei na minha frente e permiti que ele entrasse nela. Eu nunca tinha matado ninguém antes, mas lá estava ele, com os olhos arregalados e a boca aberta. Ele deu um leve sufoco, depois caiu no chão, morto. Não sei o que veio sobre mim então, mas de repente encontrei uma sensação de sobrevivência. Eu usava minha faca para ameaçar as pessoas a me darem comida, e geralmente funcionava. Eu não queria perder o pouco tempo que me restava com um bando de estranhos quando eu poderia estar em casa com os meus pais. Uma mulher, quando pedi as latas que tinha guardado na bolsa, gritou e veio em minha direção, com os braços batendo descontroladamente. Ela também morreu muito cedo. Eu não sei quantas pessoas eu tive que matar, mas quando voltei para casa, fiquei aliviado por ter conseguido pegar comida. Eu cheguei em casa e encontrei algo que eu não estava esperando encontrar. Meus pais estavam sentados no sofá, olhando atentamente para a tela e segurando o riso. Quando entrei na sala, eu vi a manchete do noticiário. Declaração do fim do mundo, uma farsa. Hackers presos e aguardando julgamento. E mostrou um vídeo de várias pessoas algemadas, uma delas, o homem de terno da reportagem anterior. Meus pais ainda estavam arrancando gargalhadas leves quando se viraram para me ver de pé na porta, minhas mãos e antebraços encharcados de sangue fresco, com uma faca na mão e uma mochila cheia de suprimentos. Comecei a rir, devagar no início, depois progressivamente mais alto no tom. Não sei o porquê, mas algo em todo o cenário parecia tão divertido. Minha mãe suspirou ao me ver, e eu posso dizer que os seus sorrisos logo desaparecerão depois disso.